me manda uma notícia. É do seu conhecimento que a Lei 12.403, sancionada pelo presidente em 4 de maio de 2011, entrou em vigor ontem, quer dizer, 4 de julho? Resumindo, pela nova lei, passarão a ser, presta atenção, afiançados os crimes com punição de até 4 anos, como formação de quadrilha ou bando, autoaborto, lesão corporal dolosa, ainda que grave, maus tratos, furto, fraude, receptação, abandono de incapaz, emprego irregular de verbas públicas, resistência, desobediência, desacato, falso testemunho, falsa perícia, todos os crimes contra as finanças públicas, todos são afiançáveis agora, meu filho. O sujeito é preso porque ele roubou dinheiro do Estado, ele chega lá, ele paga uma multa e vai para casa. É claro que isso aí é opção fundamental pelo crime. Esses camaradas já decidiram isso há mais de 30 anos, no tempo em que começaram a circular, nos anos 60, os livros de Herbert Marcuse, que diziam que os bandidos eram parte da classe revolucionária. Desde então, esses intelectuais de merda têm feito o possível para proteger o criminoso e criminalizar o cidadão comum. Agora, veja, o crime de homofobia é afiançável? Ah, esse não, meu filho. Tu dá uma opinião, tu vai pra cana. Agora, se você faz uma lesão corporal dolosa, ainda que grave, quer dizer que você vai bater numa pessoa até mandá-la para o hospital. Você vai lá com um porrete, pega um taco de beisebol, esmaga todos os ossos do filho da puta, tá certo? E você chega na delegacia, paga a multa e vai para casa. Agora, se tu falar que o homossexualismo é errado, ah não, aí não tem fiança. Meu filho. Quer dizer, o que é isso, porra? Nós estamos vivendo sob o governo de criminosos. Isso aí é a apologia do crime organizado. Até quando vocês vão continuar respeitando essa gente, chamando de excelência? Tem que cuspir na cara, meu filho. Tá certo? Agora, o pessoal tem medo, né? O medo é um instrumento de opressão usado por esses caras. Quer dizer, o medo de uma ameaça virtual. Você acha que o PT tem condição de botar todos os evangélicos na cadeia, todos os católicos na cadeia? Claro que não. Então ele bota 1 e 10 milhões ficam com medo. Isso aí é a psicologia da subserviência, você não pode aceitar isso não. É claro que se vier um polícia armado me prender pessoalmente, é claro que eu vou ficar com medo, tá certo? Mas não é possível, porque prender um fica 10 milhões, 20 milhões com medo, isso aí não tem o menor sentido. Então aqui comenta o Cardoso, o bandido comete o crime, chega na cadeia, pode ser liberado mediante fiança pelo delegado de polícia. É a liberação do crime, o crime está liberado. Olha, o que eu achei mais bonito é que entre os crimes afiançáveis entram aqueles que os políticos mais gostam de cometer. Todos os crimes contra as finanças públicas. Ninguém vai mais ser preso porque roubou dinheiro do Estado. Pode roubar, está o mensalão institucionalizado. Olha aqui. Crimes de fraudes em licitações também está liberado. Contrabando também está liberado. Quer dizer, você vai responder ao seu processo em casa, em liberdade, o processo vai levar 10 anos, você não vai sofrer nada. Teve o próprio ex-presidente da República, ex ou atual presidente, porque essa mulher que está aí é só fachada, né? O presidente eterno Lula, né, quando se comprovou que ele estava metido no mensalão, que ele era o planejador e chefe do mensalão, como já dizia o Ivo Patara no livro O Chefe, que todo mundo devia ler, o que ele fez? Riu e disse, isso aí vai levar 40 anos para acabar o processo, não vai mais acontecer nada. Quer dizer, a defesa típica de bandido, é mentalidade de bandido. Vocês estão lidando com quem, hein? Porra! Saiu na coluna do Reinaldo Azevedo, né, que ele diz, aquele menor, bem maior do que o menino João, cujo corpo ele ajudou a espalhar pelas avenidas do Rio, vai ficar 3 anos internado. E depois será solto entre os meninos João. Resta só a dor da família, dor privada, sem importância, sem ONG, sem ar, sem luz, sem razão. Sobre o assassino há de se derramar a baba redentora russoniana. Ele nasceu bom, foram os insensíveis da classe média, a qual pertencia o João, que o tornaram fascino. Bom, essa doutrina já foi adotada oficialmente pelo presidente da República. Ele diz, a culpa é de todos nós. Todos nós uma conversa, a culpa é dele e da corriola dele. Porque se vocês observarem, faz mais de 40 anos que esse pessoal luta, tanto no campo cultural quanto no campo judicial, para inibir a ação repressora da polícia, das autoridades, e para dar mão forte aos delinquentes.
Isso é feito através do combate cultural, quer dizer, a própria frase do Lula, a culpa de todos nós, já faz parte integrante desse combate cultural, quer dizer, quer colocar a ideia de que a culpa é da sociedade, de todos, e não do indivíduo que agiu, não do autor do crime. Ou seja, a culpa jamais é do autor do crime, a culpa é sempre dos outros. E além de disseminar essa ideia por todos os meios possíveis e imagináveis, através de cinema, de novelas de TV, de noticiários, de comentários na imprensa, de filmes, de livros, etc., e discursos no parlamento, além de fazer isso, eles ainda têm o combate judicial, que é mudando as leis para exatamente dificultar a ação da polícia e deixar caminho livre para os delinquentes. Isso é uma orientação sistemática, pode-se escrever a história disso aí. Quer dizer, por exemplo, quando aquele malfadado Dom Paulo Evaristo Arnes transformou a Praça da Sé, em São Paulo, num território livre para os trombadinhas, os cidadãos honestos tiveram que sair dali, porque passar pela Praça da Sé era necessariamente ser assaltado. Vai dizer que esse cardeal não sabia disso? Sabia perfeitamente, e é exatamente isso que ele gosta. Tá certo? Então, é um homem que tenta fazer a sua carreira bajulando os bandidinhos, tá certo? Para ter uma espécie de tropa de choque auxiliar da Revolução Socialista. O uso do banditismo como instrumento para a destruição da sociedade, preliminarmente à constituição de um poder unificado socialista, é uma coisa conhecida desde o tempo da Revolução Francesa. Quer dizer, é um modelo clássico que é seguido. Se vocês tiverem a oportunidade de ler o livro clássico de Hippolyte Taine, As Origens da França Contemporânea, né, que, aliás, era um dos livros prediletos do nosso escritor Lima Barreto, vocês verão como se cria, quer dizer, artificialmente uma situação revolucionária, uma situação pelo menos pré-revolucionária. Ali, no caso da França, o grande promotor da inversão de valores foi Philippe d'Orléans, que em princípio seria um dos herdeiros virtuais do trono da França. Então, esperando que a revolução lhe desse o trono, esse Philippe d'Orléans foi o grande promotor da bagunça e da inversão de valores ali na França pré-revolucionária. E, evidentemente, soltar os bandidos da cadeia foi uma das primeiras providências tomadas pelos revolucionários. É exatamente como Lenin fez na União Soviética, na Rússia. Bom, é claro que depois o governo comunista pega todos os bandidos de volta e não os deixa nem na cadeia, mas simplesmente os mata. Lenin eliminou o problema da delinquência juvenil na Rússia, delinquência juvenil que eles mesmos haviam causado, eliminou através da matança sumária dos suspeitos, não é isso? Mas que um governo socialista possa, vamos dizer, recorrer a todas as medidas repressivas que ele bloqueou no regime anterior também faz parte da estratégia. De modo que, tanto pelo lado cultural quanto pelo lado judicial, é claro que toda esta situação de violência no Brasil foi premeditadamente criada, peça por peça. Isso foi uma obra de engenharia. Tá certo? E isso que eu estou dizendo é uma coisa que pode se provar pela reconstituição histórica. Você veja, quando esse pessoal diz que o que causa o banditismo é a miséria, bom, se fosse assim, então o banditismo seria crescente nas regiões onde a miséria é crescente. Mas não é exatamente isso o que acontece. Se você olhar as favelas do Rio, nos últimos 40 anos elas progrediram tanto, né, que já não há mais propriamente favela, porque favela é o nome de um barraco de papelão. Os caras passaram do barraco de papelão para o barraco de madeira, depois passaram para as casas de alvenaria, que hoje são objetos, vamos dizer, de um muito próspero comércio, né, nas favelas do Rio. Você não notará nessas favelas uma só casa que não tem uma antena de televisão. Tá certo? Até no tempo que eu morava no Rio, houve um visitante, um indiano que chegou aí e quis conhecer as tais das favelas. E quando levaram ele para ver as favelas, ele chegou lá e disse, olha, isso aqui é aquilo que na Índia se chama de classe média. Mas então, por aí você vê a imensa mudança social, a imensa ascensão social que houve nessas regiões que são justamente as mais perigosas do Rio. Quer dizer, outra coisa, você verá que
quando te diz que o que causa miséria é falta de escola, ora, ao contrário, no Brasil hoje, eu acho que você não chega a ter 4 ou 5% das crianças fora das escolas. Quando na década de 50 você tinha 60%. Quer dizer que esse processo de escolarização maciça, ele, longe de ser, vamos dizer, uma defesa contra a delinquência, ele é uma das causas da delinquência, meu Deus do céu. Porque as escolas funcionam, vamos dizer, como transmissoras de atitudes que são a destruição exata do pouquinho de moral familiar que os caras tinham aprendido em casa. Então é evidente que eles saem dali, vamos dizer, já com uma atitude vamos dizer, de legitimação perante a delinquência. A mesmíssima coisa que aconteceu nos Estados Unidos. Acontece que aqui as universidades não são totalmente monopólio dessa mesma cambada comunista, então ainda existem estudos, tá certo, que provam exatamente a escola ser um dos fatores geradores do banditismo. Agora, quando o Lula diz, não, esse pessoal está assim porque falta escola, quer dizer, em primeiro lugar é um erro de fato, quer dizer, quase não há crianças sem escola no Brasil. E em segundo lugar, a relação entre escola e criminalidade, longe de ser uma relação de excludência, é uma relação de cumplicidade, de ajuda mútua. O que eu sei é o seguinte, é que se você tem um país inteiro impregnado de slogans, como por exemplo, a miséria é a causa da criminalidade, então claro que você vai querer enriquecer todas as pessoas antes de resolver os problemas dos 50 mil homicídios. Isso aí é impossível, porque sem segurança não há progresso econômico. Agora, o pessoal usa o problema econômico como derivativo, e no fim acaba o seguinte, o resultado é que todo mundo só pensa em dinheiro. O brasileiro se transformou no povo mais dinheirista do mundo. Quer dizer, ele cuida mais do dinheiro do que da sua segurança física. Ele não se importa de morrer, contanto que ele morra rico. Entendeu? Assim não dá, pô. Quer dizer, a pessoa precisa colocar diferente ordem de prioridades. A segurança do povo em primeiríssimo lugar. O Estado existe para isto. O Estado não tem obrigação de enriquecer as pessoas, mas tem a obrigação de zelar pela ordem. Por quê? Porque ele tem o monopólio da violência legítima. É só o Estado que tem polícia. Tá certo? Agora, no Brasil, quem quer ter polícia tem que ter polícia privada. Tem que pagar a polícia. Tá? Como é que pode ser um negócio desse? Quer dizer, em primeiro lugar, a segurança. Qualquer político que apareça com qualquer proposta que se refira a outro assunto, na presente circunstância, é um criminoso. Porque o Brasil está tendo mais morticínio do que no Iraque. E ninguém fala nada, ninguém quer saber disso aí. Tá certo? Aparecem com planos econômicos, com mil e uma reformas legais, então, mas cadê o problema? Cadê a coisa básica? Cadê o nosso direito de viver, o nosso direito de andar na rua? Se você não tem isso, você não tem nada. Então, o Brasil atualmente só tem um problema. Esse problema chama-se segurança. Mas não pode mexer nisso, por quê? Porque quem está fomentando a violência é a Farc. E se for mexer muito nesse negócio de narcotráfico, etc., vai pisar no calo da Farc. E isso o Lula não pode, porque ele tem medo de levar uma bala na cabeça. Então não pode fazer nada. Se não aparecer um homem que tem culhão para resolver isso aí, e dizer a Farc que se foda, tá? Nós vamos resolver isso aí, vamos prender todo mundo, inclusive o pessoal da Farc, enquanto não fizer isso, não tem jeito, porra. O Brasil está totalmente desmoralizado, no sentido, vamos dizer, de acovardamento, de falta de encarar a realidade. Ora, você não pode esperar que um governo melhore muito a situação econômica num país. Nenhum governo faz isso, a sociedade faz. A sociedade tem que cuidar de si mesma. Mas o governo tem que dar para ela a condição para que ela faça isso. Essas condições básicas são, em primeiro lugar, vamos dizer, a ordem geral, a confiabilidade dos contratos, a prevalência da ordem legal e a segurança pública. Essa é a primeira coisa. Se não tem isso, o resto é tudo desconversa.